O Senado sempre foi, para mim, considerado um espaço de meditação. Desde a época da Roma Antiga, que o Senado sempre se portou como a casa da moderação, do equilíbrio. Num momento como este, em que estão em jogo a credibilidade, a eficiência no jogo do fortalecimento das instituições democráticas, o Senado Federal, não podemos convergir para a radicalização, porque isso destoa do nosso passado, da casa que tem como patrono maior Rui Barbosa, esse grande jurista que sempre defendeu ardentemente a aplicação correta das leis e a defesa intransigente da nossa Carta Magna. Falo isso, senhor presidente, porque aqui não estamos a julgar a figura de um senador. Estamos aqui à procura de uma decisão conciliatória que não nos venha colocar em confronto com uma instituição que nós reconhecemos, não é superior à nossa, mas é quem interpreta a nossa Constituição e é tido como o guardião da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal. E aqui, na sessão passada de quinta-feira, eu tive a oportunidade de advertir, chamar a atenção da Casa e pedir ao presidente Eunício Oliveira que entrasse em contato com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e fizesse ver a ela que estava em tramitação naquela casa, naquela instituição, uma ADI proposta por 3 partidos políticos para que a Suprema Corte interpretasse se, no caso de medidas cautelares, o Parlamento, seja a Câmara dos Deputados ou seja o Senado, podem dispor, rever atitudes ou decisões jurisprudenciais do Tribunal Maior deste país, que é o Supremo Tribunal Federal. No mesmo dia, vimos na imprensa, o presidente esteve com a presidente do Supremo. E a presidente do Supremo não disse nada na hora, mas no dia seguinte, não é que aquela ADI já foi colocada para ser votada no dia 11 de outubro, significando dizer que o Supremo está agindo com muita moderação, com muito cuidado em relação a essa questão. E significando dizer também, senhor presidente, que, a priori, nós não podemos adivinhar o que o Supremo vai fazer. Mas o fato de marcar uma sessão para o dia 11, para tomar uma decisão jurisprudencial sobre essa questão tão divergente, significa que é um gesto de respeito ao Senado, de boa vontade com o Parlamento. Ora, se o Supremo está tendo esta atenção com o Senado, por que nós não tenhamos a atenção de esperar aquilo que é da atribuição específica do Supremo, a interpretação das leis? Senhor presidente, aqui se falou
que, em se tratando de o requerimento para adiamento, ele não pode ser votado porque o requerimento da autoria do PSDB já foi aprovado em regime de urgência. Ao que consta, senhor presidente, pelo artigo 279, só projeto de lei, 279 do Regimento Interno, só projeto de lei que ganha essa condição de ter o privilégio de em caráter de urgência, não ter adiamento. Mas ofício S, comunicado do Supremo Tribunal Federal, ser confundido com um projeto de lei, tenha paciência. Não podemos interpretar dessa forma, na aparência, quando na essência o que existe é um ofício simplesmente onde há Obrigado, senhor presidente. Onde há o desejo da aprovação aqui nesta casa de um ato de rejeição à decisão de uma primeira turma do Supremo. Devemos então, senhor presidente, esperar que o Supremo Tribunal Federal decida a respeito. Os líderes, por outro lado, o que é que eles subscreveram? Subscreveram uma manifestação em caráter de urgência para a convocação de uma sessão extraordinária, a fim de que, pelo voto da maioria dos seus membros, seja resolvida a questão atinente às penas impostas pela primeira turma. Espera aí, o que é que nós vamos julgar? É o ofício S ou as penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal através da primeira turma? Então, há um erro de interpretação daqueles que defendem a votação hoje em relação ao requerimento que foi apresentado e aprovado. O que se pede é a convocação de uma sessão extraordinária em caráter de urgência e não se pede que seja atribuída urgência à matéria. Por isso, senhor presidente, é lamentável. Aqui não estamos julgando ninguém. Tivemos a oportunidade de julgar no Conselho de Ética através de uma representação que foi apresentada pela rede aqui no Senado Federal. E os senadores que votaram contra a investigação, um por um, foram afirmativos ao dizer que essa questão, quem vai resolver é o Supremo Tribunal Federal. Não é uma incoerência. No Conselho de Ética dizem... E aqui, senhor presidente, dizem outra. Não é melhor a gente colocar tudo em pratos limpos e dizer que a questão se resumiu a mostrar força dentro do Senado, a dizer que o Senado é uma instituição que se respeita, que é uma instituição que tem topete, que tem coragem para enfrentar o Supremo. Mas isso não é o que está em jogo, senhor presidente. O que está em jogo nesta hora não é a supremacia do Senado, nem a do Supremo Tribunal Federal. O que está em jogo nesse instante, senhor presidente, é o respeito ao guardião da Constituição. Que tenhamos paciência e aguardemos essa solução. Meu avô já dizia: cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Agradeço a Vossa Excelência.